Fala, turminha! E aí, vamos iniciar nossa aula de ciências? E aí, quem está animado? Estamos começando as nossas revisões. Fiquem ligadinhos e prestem bastante atenção. Ah, outro aviso. Quem não assistiu a nossa live de sexta-feira, tá? Sexta-feira passada, dia 31 de julho, a tia lançou lá um aviso que na nossa live de quarta-feira nós teremos arguição referente à nossa disciplina de ciências. E aí, tia, quais são os assuntos que eu tenho que estudar? Vocês têm que estudar aí sobre os diferentes tipos de plantas, tá? E as partes e as funções de uma planta. E é justamente essa revisãozinha que a tia irá passar agora para vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos, prestem bastante atenção, que quando vocês forem estudar, vai ser bem mais simples. E na quarta-feira, na nossa arguição, vocês vão estar, ó, 10, sabendo todo o conteúdo e quase preparados para a nossa verificação de aprendizagem, tá? Vamos lá! Então, aqui nós temos nossa agenda, né? 3 de agosto de 2020, ciências, e nós iremos ter aí uma atividade no caderno, tá? E assim, nós vamos uma atividade durante essas semanas de revisões. Uma atividade vai ser feita no caderno e uma atividade vai ser feita na plataforma, tá? Vocês vão poder responder lá na plataforma. Nós vamos fazer essa atividade de ciências no caderno, porque português, nós temos uma revisãozinha geral no livro ainda, que é a última página da disciplina de português, que nós vamos fazer hoje também, tá? Então, ciências vai estar atividade no caderno, português, livro. Aí amanhã que a história já é outro esqueminha, tá? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre as plantas, os diferentes tipos de plantas, as partes de uma planta e as funções que as plantas, elas têm. Nós sabemos que existem vários tipos de plantas, não é mesmo? E que as plantas, elas são seres vivos que não se locomovem, tá? Que não são capazes de estar caminhando de um local para o outro. E aí, nós sabemos que nós temos as plantas terrestres, que são as que ficam no solo, e as aquáticas, que são as que ficam nos rios, lagos, tá? Nos mares. Aí nós temos as plantas de água doce e as plantas de água salgada, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de plantas. São seres vivos, como a tia disse, que não se locomovem, e as plantas também são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Ou seja, as plantas, elas vão estar aí na base da cadeia alimentar. Tia, por que ela vai estar na base da cadeia alimentar? Porque ela não precisa de outro ser para se alimentar. Ela, por si só, já produz o seu próprio alimento. Nós, seres humanos, produzimos nosso próprio alimento? Não. Nós precisamos o quê? Consumir partes das plantas, algumas partes dos animais, como o boi, peixe, camarão, galinha, não é mesmo? Então, nós dependemos de outros seres para nos alimentar. Já a planta, ela produz o seu próprio alimento. Tia, como é que a planta ela produz o seu próprio alimento? Através do processo de fotossíntese, que é um processo muito importante para as plantas. Nós sabemos aí que o processo de fotossíntese acontece aonde? Acontece na folha. E só acontece o quê? Na presença da luz solar, tá? A luz ela vai agir aí na folha junto com gás carbônico e a água e os sais minerais, fazendo com que a planta passe aí pelo processo de fotossíntese, pelo qual ela irá produzir o seu próprio alimento, tá? Que vai ser um tipo de glicose
que é um tipo de quê? Que é um tipo de açúcar, tá? Dando assim energia e força para que ela cresça bem. Agora, como vocês já sabem, as plantas são capazes de produzir seus próprios alimentos e nós encontramos na natureza uma grande quantidade de plantas diferentes. Nós encontramos plantinhas pequenas e frágeis e plantas que são enormes, que têm os seus troncos bem grossos e bem firmes. Então, a gente consegue perceber aí a grande diversidade de plantas que nós temos, tá? Tia, todas que nós vemos são consideradas como plantas? A maioria, porém nós temos uma, que são as águas, que realizam o processo de fotossíntese, porém ela não é considerada uma planta, tá? Que são o caso das águas. Elas também vão realizar o processo de fotossíntese, ou seja, ela vai produzir o seu próprio alimento, mas ela não vai ser considerada como uma planta, tá? E aqui nós vamos aí conseguir perceber os grupos de plantas. Nós sabemos que existem plantas em diversas partes. Se a gente vai em uma praça, a gente consegue perceber as plantas. Se a gente passa por um jardim, também a gente consegue perceber que vai ter vários tipos de plantas diferentes e que cada planta vai ter o quê? Vai ter o seu tamanho e o seu formato. Vai ter suas formas e suas cores. Cada uma em particular vai ser diferente uma da outra, tá? E aqui nós temos o primeiro grupo de plantas, que são os musgos, tá? São plantas com poucos centímetros, ou seja, plantas que são bem pequenininhas. Elas não produzem flores, nem frutos, e suas folhas e caules não são consideradas verdadeiras. Por quê? Geralmente, elas vivem em um ambiente muito úmido. Como vocês podem perceber, aqui é como se fosse, digamos que, uma calçada já bem antiga, né? Onde foi abandonada, e aí esse local era bem úmida, e aí nasceu essa plantinha, que nós chamamos de musgos, que é como se fosse um limo, tá? E elas não são consideradas como verdadeiras, elas não produzem folhas, frutos, elas só vão ter aí o quê? Caule, tá? E raiz. Agora nós temos aqui as samambaias, que têm uma altura variada. Elas podem ser tanto pequenas como podem ter metros, tá? De altura. Tem o caule com estruturas que são capazes de se locomover, ou seja, a depender do local que ela está, ela consegue ramificar o seu caule e assim vai fazer o quê? Vai se locomover. Também vive em locais úmidos e que tenha bastante sombra. Não sei se vocês já viram alguma dessas plantas. Se vocês já viram, deixem aqui nos comentários. Tia, eu já vi uma dessas plantas. Tia, na casa da minha avó ou na casa da minha tia tem planta dessa. E elas são grandes ou elas são pequenas, tá? Comentem aqui nos comentários. Nós vamos falar agora sobre outro grupo de plantas, que vai ser o quê? As araquárias e os pinheiros, tá? Que são comuns em ambientes de clima frio, tá? A semente dela não produz o fruto. Tia, porque tem frutas que tem plantas que não vão dar frutos. Geralmente o fruto ele vem para proteger a semente. E algumas plantas, elas vão produzir apenas as sementes, que nós chamamos de sementes nuas, porque ela não vai ser revestida pelo fruto. É o caso dessas plantinhas aí que vivem em climas mais frios, tá? As araquárias têm pinhas, que são estruturas cheias de sementes, como os pinhões. Agora nós temos as laranjeiras. As laranjeiras faz parte do grupo de plantas que são mais numerosas
em quantidade e em espécie. É uma planta, faz parte do grupo de planta que digamos que é uma planta completa. Tia, como assim completa? Porque as laranjeiras elas vão ter raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, tá? Aqui a tia trouxe duas imagens para vocês, que são imagens de pé de laranjas, tá? Laranjeiras. E vocês podem perceber que essa daqui de baixo tá bem carregada com várias laranjas. E aí, quais são as partes de uma laranjeira? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, tá? Agora nós vamos ver as partes de uma planta. As plantas, elas têm o quê? Estruturas. E cada estrutura da planta possui uma função que é importante para a sobrevivência da planta, tá? Como é a laranjeira que vocês viram? Ela possui raiz, tá? Que vai ter a sua função, que vai ser uma função muito importante. Vai ter o caule, as folhas, flores, frutos e sementes. Então, aqui são as estruturas que vão realizar algumas funções que são muito importantes para a sobrevivência de uma planta, tá? As plantas em si, cada partezinha dela vai realizar uma função. E essa função, ela vai ser importante. Digamos que a folha não realize as funções dela. A planta vai sobreviver? Não vai sobreviver. Porque nas folhas das plantas, acontecem 3 processos que são fundamentais para a sobrevivência das plantas, tá? A tia vai estar explicando esses processos que a planta passa na folha, tá? Nós temos aqui, tá, um pé de tomate. É tomate? É, um pé de tomate. E aí vocês podem perceber que o pé de tomate ele vai ter o quê? Raiz, caule, folha, flor e fruto. A raiz vai ficar onde? Ficar embaixo da terra e vai ajudar a fixar a planta no solo. O caule ele vai ter a sua função, a folha vai ter outra função e o fruto também vai ter outra função. Tia, e a semente? A semente vai estar dentro do fruto. Lembra que a tia disse que o fruto, ele nasce para proteger a semente, na maioria das vezes. Porém, existe uma fruta que nós costumamos consumir, que ela não vai ter semente dentro. Vocês sabiam? E aí, vocês sabem que fruta é essa? Se vocês souberem, já comenta aí, tá? Nos comentários do vídeo. Já vocês vão descobrir que frutinha é essa que não tem semente. Vamos lá. Vamos começar pelas raízes. A raiz de uma planta ou das plantas tem a função de quê? De absorver a água e os nutrientes do ambiente em que ela vive. Ou seja, ela vai absorver a água e os nutrientes do solo. E ela também vai fixar a planta no solo, no caso das plantas terrestres. Porque as plantas aquáticas, as raízes delas vão ficar o quê? Na água e a partezinha dela vai ficar por cima, que é o caso das vitórias régias e dos aguapés. E aqui, como vocês podem ver, existe a raiz, né, que a gente pode perceber que aqui nós vamos ter uma raiz que vai ser a principal. Nós vamos ter aqui raízes laterais. E nessas raízes laterais nós vamos ter o quê? Outras raizezinhas, tá? Que nós chamamos de ramificações. Agora, a tia falou que existem plantas terrestres e também plantas aquáticas. Aqui nós temos o exemplo de 2 plantas aquáticas, que vai ser a Vitória Régia, que é essa que vai ser mais aberta, tá? Ó, percebam, ela fica
fica por cima e embaixo ficam o quê? As suas raízes. E nós temos aqui o aguapés, que bota uma flor, por sinal muito bonita. As suas raízes também ficam embaixo e ela fica o quê? O caule dela e a flor fica por cima. E aí nós podemos ver que as plantas têm raízes que são variadas. São várias formas de raízes, tá? Nós temos aí as raízes que são subterrâneas, que são esses 3 tipos de raízes aqui, tá? Nós temos as raízes que são adverticais, tá? Que são, tem a raiz, e aí você percebe que por cima vai ficar várias raizezinhas. Nós temos esses outros tipos de raízes aqui. A raiz aquática, as raízes que são chamadas de raízes escoras, que nós vamos ter 2 raízes grandes e por cima dela vai ter outras raízes, tá? A gente consegue perceber esse tipo aqui de raízes escoras, geralmente nos mangues, tá? Quando vive os caranguejos, os siris, acho que vocês sabem, né? Nós temos também as raízes tabulares, são essas raízes maiores que ficam por fora, assim, não sei se vocês já perceberam. Essas grandes árvores, geralmente as suas raízes elas ficam um pouco por cima. E aqui nós temos outro tipo de raiz. Essa raiz aqui são chamadas de raízes aéreas, tá? São as raízes que ficam, ó. Geralmente as plantas que são aéreas, elas ficam fixadas em alguma coisa e suas raízes elas vão o quê? Vão ficando por baixo ou pelo lado, tá? E agora nós vamos falar do quê? Dos caules. Ele tem aí a função de quê? Tia, qual é a função do caule? É sustentar as folhas e os frutos, transportar a água e os nutrientes que a raiz consegue o quê? Absorver. A raiz absorve a água e os nutrientes. Quem é que transporta? Para todas as partes da plantinha, vai ser o caule. Ele também vai ser responsável, sabe por quê? Pela distribuição dos produtos da fotossíntese. O que acontece no processo de fotossíntese? A planta produz o seu próprio alimento. E aí, esse alimento tem que chegar a todas as partes da planta. E quem é que faz essa distribuição? O caule. Tá? Geralmente a gente consegue perceber o caule de uma planta que ele é o que? Cilindro. Ele é meio circular, tá? Como essa, digamos que como essa caneta aqui. Só que não vai ser tão pequena assim. De algumas plantas sim e de outras maiores, tá? E aí nós temos vários tipos de caule. Nós vamos ter aí os caules que vai ter um tronco mais firme, tá? Que é para sustentar as plantas que são mais grandes, as árvores maiores. E nós temos aí os caules que são mais delicados, que geralmente são os caules das hortaliças, que são plantinhas que vivem em horta e geralmente a gente usa aí no nosso consumo, tá? Como cebolinha, coentro. Ok, né? Vamos para as folhas. As folhas existem diversos tipos de folhas, diversos formatos, diversas cores e tem uma função que é muito importante para toda a planta. Sabe quais são essas funções? É a fotossíntese, que é o processo pela qual a planta faz o quê? Produz o seu próprio alimento. É através das folhas também que acontece a respiração da planta, tá? É onde a planta respira, ou seja, ela absorve o oxigênio para obter o quê? Para obter energia. E também é na folha que acontece o processo de transpiração, que é quando a planta ela vai eliminar a água que tem excesso, tá? Se o solo está muito encharcado de água e a raiz ela vai fazer o quê? Vai absorver. A folha dessa plantinha vai fazer o quê? Vai soltar gotículas, que vai ser gotículas de água, que vai ser referente à transpiração.
Ou seja, a planta eliminou a água que tinha em excesso, a água que tinha sobrando. Ok? E aqui vocês podem ver vários tipos de folhas, tá? Tamanhos e cores. Ó, tá vendo? Vários formatos para vocês conseguirem perceber como é vasto aí os tipos de folhas que nós encontramos. Agora nós vamos falar de flor. E para falar de flor, nós também vamos tocar um pouquinho no assunto de polinização e dos polinizadores, que nós vamos assistir um vídeo também falando sobre isso, para que vocês consigam, ó, fixar todo o conteúdo, tá? Então, a flor vai ser responsável pela reprodução das plantas. Elas podem ser coloridas e podem exalar odores. Esses odores que a flor ela vai exalar é para chamar a atenção dos agentes que vão ser responsáveis pela polinização, que é quando ocorre a reprodução das plantas, tá? Para que a planta ela possa se reproduzir, é preciso passar pelo processo de polinização. E para que esse processo de polinização aconteça, tem que existir os agentes polinizadores, que vai estar explicando tudo isso para vocês. Não se preocupe. Você deve estar achando assim: ixi, meu Deus, quanto conteúdo! Mas não, é bem simples. Nós já estudamos várias vezes esse conteúdo. Nós estamos fazendo o que agora? Revisando. E eu sei que vocês, ó, super aprenderam, hein? Então vamos lá. Na flor, nós temos algumas partes que são principais, que são as partes aí que são responsáveis pela reprodução. Eu não sei se vocês sabiam e se vocês assistiram ao nosso primeiro vídeo, falando sobre as partes da flor. Então, na flor, nós temos duas partes que são o quê? Principais, que vai ser a parte masculina e a parte feminina. A parte masculina da flor vai ser o androceu, que vai ser essas partezinhas aqui, ó, tá? Que é aqui, nessa partezinha do androceu, que vai ter o pólen, que vai ser levado para a parte feminina da planta e onde vai acontecer a reprodução. E aí vai surgir as sementes, vão surgir os frutos. É tudo por conta da reprodução que acontece na flor, ok? Então aqui nós temos a parte masculina da flor, que nós vamos chamar de androceu. E nós temos aí também a parte feminina da planta, que nós vamos chamar de gineceu, que vai ser essa partezinha aqui, ó. E aí vocês conseguem perceber que nós temos aqui a pétala, né, as pétalas da planta e as outras partes. No caso aqui o óvulo, ó, que vai ser essa parte, que é onde vai acontecer a fecundação, né, e em seguida a reprodução, e o ovário, tá? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a polinização. É a partir da polinização que a planta ela vai o quê? Se reproduzir, tá? Acontece da seguinte maneira. É um processo importante para a vida da planta, tá? E é através do grão de pólen. Onde é que fica o grão de pólen? O grão de pólen fica na parte masculina, que vai estar no androceu. E aí, para que esse grão de pólen vá até a parte feminina da planta, nós vamos precisar dos agentes polinizadores, que vai ser a abelha, borboletas, passarinhos, morcegos, moscas, tá? Esses insetos eles vão ser responsáveis pela polinização. Eles vão ser os agentes que vão ajudar na polinização.
E para que a planta ela possa se reproduzir, é preciso que o grão de pólen que fica no androceu chegue até a parte feminina da planta, que vai ser o gineceu. Quando o inseto vai lá, pousa na planta, ele vai tirar o quê? O néctar, que é o alimento que eles retiram das plantas, tá? Eles retiram o néctar, que é um tipo de açúcar, uma substânciazinha que serve de alimento para eles. E aí, tudo que ele encosta na planta para tirar esse néctar, o que é que acontece? As patinhas desses animais ficam cheias do grão de pólen. Quando esses animais eles vão de uma planta para outra à procura do néctar, esses grãos de pólen que ficam aí nas patinhas dos animais, acontece o quê? Acaba caindo por cima, tanto da planta que ele estava, quanto de outra planta. Vai cair nos grãos de pólen, olha. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer a fecundação e a reprodução. Quais são os agentes polinizadores? Abelhas, morcegos, borboletas, passarinhos, moscas, tá? Ok, né? Vamos lá, então. Aqui nós vamos assistir um vídeo agora que vai falar sobre a polinização e sobre os seus agentes, tá? A gente já viu como é que acontece a polinização. Por que que ela acontece? É a partir da polinização que a planta ela vai se reproduzir, que vai dar origem a outras plantas, tá? E aí que vai surgir os frutos. Depois que acontece a reprodução, surge as sementes e em seguida vai surgir o quê? Na planta que tem fruto, vai surgir o fruto que vai proteger a semente, tá? Mas só vai acontecer tudo isso depois do processo de reprodução, que acontece na flor. Então, a flor vai ser responsável pelo processo de fecundação e reprodução da planta. E aí, para que isso aconteça, nós vamos ter que passar pelo processo de polinização. E para que a polinização aconteça, vai ter que ter os seus agentes. Ah, um lembrete. Além desses animais que a tia citou, que são alguns dos agentes polinizadores, nós temos mais 2 agentes polinizadores, que vai ser o quê? O vento e a água. Em tudo que o vento bate nas flores, acaba soltando o quê? O grão de pólen e indo para outras flores e acaba acontecendo aí a fecundação e a reprodução, tá? Fiquem ligadinhos no vídeo. Eu espero que vocês gostem. Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Hã? Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína. Claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel, é parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! E aí, gostaram do vídeo? Vamos agora falar sobre as sementes.
elas são originadas aonde? Elas são originadas na flor e quando em condições ideais, quando já estiverem prontas, preparadas, elas vão dar origem a uma nova planta, tá? Vão ser originadas na flor, depois desse processo de reprodução que acontece na flor. E com o passar do tempo, ela vai dar origem a uma nova planta. Um exemplo de semente é o feijão, que aí a gente pode perceber que se a gente pega um feijãozinho e planta esse feijãozinho, ele vai o quê? Ele vai nascer uma plantinha, ele vai nascer um pé de feijão. Então, o feijão é uma semente e caso nós queiramos, ele pode ser o quê? Pode ser plantado, tá? Agora nós vamos falar sobre os frutos. A melhor parte das plantas. E aí, é só os frutos que é a melhor parte das plantas? Não. A gente consome a maioria das partes das plantas. Raízes, caules, folhas, flores muito não. Sementes e os frutos, tá? Então, os frutos, eles são formados a partir da parte feminina da planta, ou seja, quando acontece a reprodução lá, a reprodução acontece aonde? Na flor. E aí o fruto, ele vai ser formado na parte feminina da planta, que é chamado de quê? Gineceu. E aí se desenvolve para o quê? Para proteger as sementes. E eles vão ter aí variados formatos e cores também. Podem ser carnosos ou frutos secos e alguns não vão apresentar sementes. Quem estava ligado no vídeo e percebeu que a tia comentou que nós consumimos um fruto e que esse fruto ele não tem semente. Preste atenção. Sabe qual é o fruto que não tem semente que nós consumimos? É a banana. Vocês já pararam para prestar atenção que a banana não tem semente? Agora, quando vocês forem aí comer uma banana, preste atenção quando vocês morderem. Perceba se a banana vai ter semente como a maçã, como a tangerina, como a laranja ou como a melancia. Não vai ter, tá? E aqui a gente pode perceber alguns frutos que são chamados de carnosos e os frutos secos. Os carnosos nós temos laranja, melão. E os frutos secos nós temos o quê? Avelã, castanha, amendoim, nozes, semente de girassol, tá? Esses são os frutos secos e os frutos carnosos. E aqui nós temos a nossa atividade, tá? Além de vocês poderem copiar essa atividade por aqui, a tia vai disponibilizar, não para vocês responderem, mas como forma de material, para caso vocês tenham dificuldade de copiar por aqui, pelo vídeo, vocês copiam por lá, depois vem para o vídeo, tá? Então, nós temos aqui a nossa primeira questão. Antes de copiar a primeira questão, vocês vão fazer o cabeçalho, o nome do colégio, a data, o ano, seu nome, a atividade, e aí vai passar para onde? Para as questões. Além das plantas, outros seres também realizam a fotossíntese. Informe esse ser. Lembra quando a tia falou lá no princípio do grupo de plantas? E que no grupo de plantas existia um ser que passava pelo processo de fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento, mas que não era considerado como uma planta? A tia quer que você informe qual é esse serzinho aqui, tá? Na nossa primeira questão. E aqui nós temos a nossa segunda questão, que diz assim: sabemos que há 4 grandes grupos de plantas, com características diferentes entre si. Cite esses grupos de plantas e ilustre-os. A tia falou dos 4 grupos de plantas agora na nossa revisão, lá no princípio, quando eu estava falando de diferentes tipos de plantas. E aí, quem não lembra faz o quê? Volta lá no vídeo,
presta atenção e vai fazer o quê? Vai responder a atividade, tá? Vocês vão citar quais são esses grupos de plantas e em seguida vocês vão ilustrar esses grupos de plantas. Tia, como assim ilustrar? Vocês vão desenhar esses grupos de plantas, tá? Deem o melhor de vocês, eu sei que vocês conseguem. E aqui nós temos a nossa terceira questão, que pede para que vocês citem as estruturas específicas de uma planta, como a laranjeira, e em seguida informe a função de 3 delas. E aí a tia já deu uma deixazinha aqui para vocês. Quais são as estruturas das plantas? Aqui nós já temos 3, raiz, caule e folhas. Eu quero que depois que você cite quais são todas as estruturas da planta, você me informe a função da raiz, do caule e das folhas, tá? Essa é a nossa atividade, uma atividade que está bem simples, mas que muito importante, tá? Tem um pouquinho de tudo que nós conversamos hoje, todos os conteúdos que nós trabalhamos hoje. E aí, caso você tenha alguma dúvida, pode me perguntar na live. Lembrando, a nossa live de quarta-feira teremos a arguição de ciências. Então, assistam o vídeo prestando atenção, responde a atividade e depois estuda, porque a tia vai fazer perguntas e eu vou avaliar vocês, tá? Então, muito obrigada, um beijo e até a próxima aula. Tchau!